Boa noite. Sente-se, fica à vontade. Não tô bem, doutor. Aconteceram uns negócios que eu não tô sabendo como lidar e eu precisei vir te ver. Calma. O que aconteceu pra te deixar dessa forma? Primeiro expulsaram ela de casa, doutor. Com 12 anos expulsaram ela de casa. Isso não se faz, coitada. Pera, expulsaram quem de casa? Tentaram matar ela, abusar dela, bater nela. Doutor, isso é errado. Não tem como, não sei como lidar com isso. Acalme-se, homem. Quem que é essa garota? Violet Rue, doutor. O nome dela é Violet Rue. Violet Rue, tá, mas ela é o quê? Sua prima, familiar, amiga, namorada? Ela é o quê? Não, ela é personagem do livro que eu li. Não, pera. Ela é personagem de um livro? Por quê? Deixa eu ver se eu entendi. Você marcou uma consulta de emergência pós-expediente pra falar de um personagem fictício de um livro que você leu? Você não leu o que eu li. Você tá assim porque você não gostou do livro? Não. Achei bom o livro, inclusive. Já que você tá pagando por hora, fala então. O que aconteceu com ela? Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos falar de um livro tenso. Minha Vida de Rata. Bem galera, Minha Vida de Rata foi lançado em 2022 aqui no Brasil. Esse é o meu primeiro contato com essa autora, Joyce Carol Oates. E ela foi premiadíssima e finalista do Putzler, que é como se fosse o Oscar dos livros. E ela também escreveu como se fosse uma biografia misturada com ficção da Marilyn Monroe, que está ganhando série esse ano com a Ana de Armas. Então é uma autora que eu acho que vai entrar aí nos holofotes dos leitores com muita força depois da série. Mas, falando desse livro aqui, foi um livro que eu comprei justamente pela capa. Eu estava um dia andando pela livraria, eu vi a capa, ela me interessou, li as orelhas, li o verso e me pareceu uma história muito tocante e seguindo uma onda de outras leituras que eu fiz nesse ano, tentando fugir um pouco ali da fantasia, terror, ficção científica, gêneros que eu estou um pouco mais habituado, eu peguei esse livro aqui e fui dar uma chance e eu dei uma chance. E o livro me surpreendeu muito. Foi uma leitura que eu gostei, mas foi uma leitura dolorosa. O tema do livro, a forma que os temas do livro são abordados, é muito pesado. E esse livro aqui é uma daquelas obras que faz a gente enxergar o mundo de outra forma. No sentido que essa narrativa aqui consegue mostrar pra gente e relembrar a gente o que o nosso mundo tem de pior para oferecer. Eu vou contar um pouco sobre o enredo desse livro aqui, mas eu quero dar um alerta de spoiler, porque o livro é dividido em 3 partes. A sinopse do livro dá spoiler do fim da primeira parte, mais ou menos 30% da história. Mas sabendo, isso não atrapalha em nada a experiência que você tem lendo o livro. Mas caso você queira, que nem eu, gostou da capa, não quer ler nem a sinopse e vai ler o livro, talvez esse não seja o vídeo para você. Mas se você quer saber um pouco mais e quem sabe comprar depois de assistir, fica aqui que a gente vai debulhar esse livro. A história de Minha Vida de Rata é a história de Violet Rue Kerrigan, que é uma menina de 12 anos e nessa narrativa aqui a gente acompanha a vida dela dos 12 até mais ou menos seus 30 anos. A gente começa o livro acompanhando a família Kerrigan, que conta a história da Violet, obviamente, e seus outros 6 irmãos. Junto com eles mora a mãe, Lula, e o pai da Violet, que se chama Jerome. Jerome é um cara horroroso. Jerome é um alcoólatra, veterano de guerra. Ele é completamente autoritário, sisudo, ninguém pode responder ele, todos têm que obedecê-lo, não podem questioná-lo. E ele, de certo modo, até violento. Só que esse cenário, por ser um homem trabalhador, um homem da casa, ele é visto com admiração pelos outros membros, principalmente pela Lula. Dá pra ver que Lula, ela é um pouco triste com o relacionamento que ela tem, apesar de no livro em nenhum momento falar isso. Porque ela realmente é submissa ao marido. É quase como se fosse uma empregada.
dele, no sentido que, enquanto a gente lê as páginas, é difícil de encontrar o amor nessa relação, porque Jerome raramente conversa com alguém num tom que seja amigável, polido, é muito grosso, muito direto. Mas Lula tem muito orgulho do marido, ele é veterano de guerra, no livro descreve ele como um cara bonito, que quando sai para encontro com os amigos veteranos também, o Jerome é um cara alto, forte, ele se destaca entre os próprios amigos, se destaca na cidade, ele tem descendência irlandesa, e Lula tem muita admiração por ele. Porque apesar dele ser tudo isso, ele provém, ele é um provedor e faz isso muito bem. Mas onde que entra Violet? Violet é a filha caçula da família e a predileta. Então ela acaba recebendo muitos mimos, a mãe dela ama a menina, fica penteando o cabelo, participa, trata com muito carinho, com muito amor. O pai não é tão duro com a Violet por conta da idade, mas tudo muda. Os irmãos da Violet, uma vez eles saíram de carro com mais 2 amigos e na volta para casa eles viram um garoto negro andando de bicicleta na rua. Eles deram um totó na bicicleta do garoto negro, derrubaram ele na mata e o garoto já estava debilitado no chão, precisando de ajuda, e os irmãos, junto com os amigos, espancaram o garoto ainda com um taco de beisebol e largaram ele lá e fatalmente ele morreu. Semanas se passaram, a notícia da morte do garoto estava esquentando cada vez mais. Os irmãos da Violet se tornaram suspeitos e a cidade, que se chama South Niagara, ali no Canadá, vira um caldeirão quente pronto para explodir. Porque os irmãos Kerrigan, eles estão sendo acusados pelo crime e tem muita gente que fala que eles são uns merdas, que eles são racistas, que eles deveriam ser presos, que é uma abominação, que foi um crime de ódio, um crime de racismo, um crime de preconceito. E por outro lado, tem as pessoas que defendem os garotos, que falam que eles são inocentes, porque não tem prova, e que tudo isso é uma perseguição da mídia para tentar vender uma história mais interessante, que ao invés de ser só uma história de assassinato, seja uma história sobre crime racial, que ajudaria a vender mais tabloides. E a cidade está nessa loucura. Jerome, que é o pai dos garotos também, acaba tendo que desprender uma grana violentíssima com o advogado para os rapazes. Os rapazes continuam admitindo que são inocentes, que não fizeram nada e tudo mais. Só que eles não contavam com uma coisa. Na noite que eles voltaram para casa com um taco de beisebol ainda ensanguentado, tentaram lavar na garagem o taco de beisebol, a Violet escutou eles. Então ela sabia de tudo, e ela conversou com eles e tudo mais, e eles fizeram ela prometer que não iam contar nada sobre o que ela viu. Isso acaba deixando a Violet muito inquieta, muito ansiosa, porque a forma que a própria família começou a ser tratada na cidade foi diferente. A Violet e as irmãs dela foram pedidas para serem afastadas da escola por algum período, até o clima se tornar menos hostil para elas. A família entrou em dívidas inacreditáveis, o pai teve que tomar uma segunda hipoteca da casa para poder pagar as contas dos advogados. Toda a família estava muito nervosa. Só que um dos irmãos que ajudou a cometer o crime, ele ficou muito nervoso, que a Violet sabia, e ficou com medo dela contar alguma coisa. E tentou assassinar a menina, empurrando ela pelas escadas. E ela caiu das escadas, se machucou feio, mas não morreu. Ela foi socorrida ali pela mãe e tudo mais, todo mundo achou que foi um acidente, ficou por isso. Só que no dia seguinte, Violet, morrendo de medo, completamente aterrorizada, cheia de hematomas, uma cicatriz na cara, e ainda todo esse temor que ela tinha, ela foi mandada para a enfermaria da escola dela. E lá, o pessoal ficou tipo, minha filha, o que aconteceu? Sua casa é um lugar seguro? O que tá acontecendo? Conta mais. E a menina de 12 anos só, achando que ela podia ter conforto ali na voz da enfermeira, que pudesse desabafar com a enfermeira, acaba contando que os irmãos são realmente culpados. Assim que ela fala isso, a polícia fica envolvida, Violet, achando que ia ficar segura, conversando com os policiais, conta a história e os irmãos dela finalmente são presos. Até
o julgamento dos irmãos, a Violet é afastada de casa por um assistente social e o conselho tutelar. Ela fica morando em um abrigo porque, como um dos irmãos dela tentou assassiná-la, até eles serem presos, a casa da Violet não era considerado um ambiente seguro para ela. Mas aí teve o julgamento, os irmãos foram presos, só que no dia da mãe da Violet, a Lula, ir buscar ela no abrigo, ela vai com a caixa, com os pertences da Violet, e abandona a garota. Fala assim, olha, seu pai não quer mais te ver, é melhor você não voltar, a família tá com raiva de você, por que você fez isso, por que você dedurou os seus irmãos, você tinha que ter resolvido isso com a família, não era com os policiais, e abandona a garota, de 12 anos, e há até uns momentos mais partiu o coração do livro, que é aquela garotinha tentando correr atrás da mãe, e a mãe simplesmente fecha a porta atrás dela e a recusa. Ela não é mais bem-vinda em casa. Após esses eventos, ela vai morar com a tia por parte de mãe. E agora eu não vou ser tão detalhista sobre o enredo da história. Mas Minha Vida de Rata, é que nem eu disse no início, é um livro muito sobre o mal e sobre como é que a gente lida com as situações do dia a dia. A Violet cresce completamente insegura, ela não tem nenhum porto seguro para voltar, ela é desconfiada de todo mundo e toda vez que ela começa a se abrir, toda vez que ela começa a confiar em alguém, ou então quando ela vê uma figura familiar, principalmente a figura paterna dela, ela começa a ceder e as pessoas montam em cima. É um livro que aborda temas muito pesados, muitos deles bem superficialmente, mas eles tocam nesses temas que ajudam a reforçar que isso ainda está no mundo. O livro tem o racismo muito pesado, ele é trabalhado de uma forma muito pesada. A gente tem o machismo trabalhado de uma forma execrável nesse livro, porque os personagens que acabam passando pelo caminho da Violet a tratam muito mal. E é aquela coisa também, né? Hoje em dia é muito fácil alguém chegar, olhar para uma situação e falar, não, isso é uma ação machista. Você não deveria fazer isso, bababá. Mas quando você está nesse momento de tanta fragilidade, que você precisa de qualquer pessoa te dar um carinho, te dar um abraço, tipo, validar você como pessoa, às vezes essas ações machistas são vistas como ações de amor. Então, isso acaba tornando a cabeça da Violet um parafuso que vai girando, numa espiral muito negativa. Outro assunto que é tratado no livro é o próprio nazismo e a soberania das raças, que acaba tateando ali também a conversa sobre racismo que o livro tem, mas o livro ele vai além ainda e fala sobre a purificação da raça, que as raças não deveriam se cruzar, que uma é melhor do que a outra. Não, é pesadíssimo essa parte no livro, inclusive. Também o livro aborda muito sobre relacionamentos tóxicos. Não só necessariamente no machismo, mas relacionamentos possessivos, onde tratam o seu parceiro como objeto, como posse. Como as pessoas se dobram em relação a isso, não por fraqueza, mas por ingenuidade ou por necessidade, muitas vezes. Porque é muito complicado a solidão, porque ela acaba te fazendo ceder a alguns padrões de comportamento que deveriam ser inaceitáveis para qualquer ser humano, homem ou mulher. Nesse livro, especificamente mulher, a violência contra a mulher é uma coisa muito forte nesse livro. Mas quando você é solitário, você precisa desesperadamente de ajuda, você precisa desesperadamente de carinho, de amor. E muitas vezes as pessoas acabam encontrando isso em relações extremamente terríveis e que no final acabam fazendo mal para elas no longo prazo. Mas a curto prazo essas pessoas elas se sentem cheias, se sentem queridas, se sentem amadas. Principalmente quando as pessoas más conseguem identificar a solidão nas pessoas, elas conseguem abusar. E isso é terrível e, mais uma vez, vemos isso muito forte nesse livro. Esse não é um livro feliz, esse não é um livro com final feliz também.
Então já esteja avisado que não existe príncipe encantado, não existe um grande salvador, existe a vida da Violet e como ela lida com a vida dela. Esteja avisado que esse é um livro que ele vai proporcionar muita reflexão, mas é um livro duro, que é até curioso, porque a autora escreve com uma fluidez que é inacreditável, que eu não via desde que eu tinha lido A Fundação do Asimov. Mas você acaba tendo que pegar alguns respiros durante a leitura, porque você fica cansado, que os temas são muito pesados. E também a divisão de capítulos do livro é muito boa. Que nem eu disse lá no início, o livro é dividido em 3 grandes partes, mas essas partes são divididas em vários capítulos menores. Então tem muitos pontos de ancoragem para o leitor fazer a leitura numa cadência melhor e ler no seu próprio ritmo. Bem, galera, acabei falando muita coisa pesada sobre essa história aqui. Eu espero que vocês não entendam como um livro ruim, porque é um livro excelente, extremamente bem escrito, uma história que você se interessa por ela do início ao fim, personagens que você acredita neles. À medida que você vai lendo, você vai querendo acompanhar mais e mais e mais a vida da Violet, você vai torcendo por ela. A Violet é um personagem extremamente bem escrito. Realmente inacreditável o que essa autora fez com esse livro. É um livro, que nem eu disse, é um livro pesado, trata sobre temas muito pesados, mas como obra literária, é fantástico. Bem, galera, se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, porque eu quero trazer muitas resenhas de livros que o pessoal não fala tanto assim, né? E que me chamam muita atenção e me despertam interesse de ler. Se você teve interesse de ler esse livro também, vou deixar o link dele aqui embaixo, você pode comprar ele na Amazon e patrocinar o canal sem gastar mais nada por isso. Bem, galera, o vídeo fica por aqui e até a próxima.